Bom dia a todos! Hoje estamos no dia 26 do nosso desafio, das nossas lives, da nossa criação. Use as ferramentas e se dê um ano. Se dê um ano, se presenteie um ano para criar a vida grandiosa que você deseja ter, de verdade, com tudo que você gostaria de realizar, com todos os seus sonhos, com tudo aquilo que você gostaria de conhecer, de experimentar nessa vida. E essa é a ideia, esse é o ideal, esse é o alvo, o nosso alvo com essa criação. Queria agradecer a todos vocês que estão aqui todos os dias comigo, que eu me sinto super feliz com isso. E hoje, nesse Dia da Mulher, que tal a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse lugar onde a gente cria tantos julgamentos, tantas conclusões, tantas coisas. Mas antes de falar disso, eu vou começar falando sobre o medo que a gente tem em se mostrar, né, e estarmos realmente vulneráveis, né, a respeito das opiniões, dos pontos de vista. Oi, Luiz, tudo bem? Das pessoas, né, dos pontos de vista e tudo isso. Bom, ontem a gente estava no meu encontro do Reiki, que eu faço, né, um encontro semanal de Reiki com o grupo que eu participo, dos alunos do meu mestre de Reiki, e falava sobre cautela. São uns poemas do Imperador Meiji, que o mestre Usui, que foi o que criou o Reiki, separou alguns deles. Parabéns a todas nós mulheres! Obrigada, Luiz. Parabéns a nós. E ele falava sobre cautela com aquilo que você fala. Se você não pensar muito sobre o que você fala, isso se espalha, né? E a gente falando sobre isso, que é nessa época que esses poemas foram escritos, é uma época muito remota, numa sociedade muito pequena, né? Então, normalmente, tudo que era dito se espalhava de uma forma e as pessoas usavam aquilo, né, como fofoca, vamos chamar disso. Acaba virando uma fofoca. Eu achei interessante isso ontem, porque eu trouxe um outro lado disso, sabe? Oi, Cris! Feliz Dia da Mulher para todas nós hoje. Eu vou falar sobre o Dia da Mulher, mas vou esperar um pouquinho mais, para a gente desenvolver um pouquinho a live e depois eu vou falar sobre isso. Tô tomando um cafezinho bem quente. Bom, enfim. Aí, gente, eu trouxe esse outro lado, por exemplo, a gente pensar no que vai dizer, né? Tipo assim, a gente ter cuidado com o que a gente vai falar, com as palavras, né? Dia a dias. E tudo isso. Essa cautela me chamou muita atenção no outro sentido. Quantas pessoas existem? Quantos de nós estamos na espreita sobre o que alguém vai dizer? Oi, mamãe, feliz Dia da Mulher! Sobre o que alguém vai dizer. E se você diz alguma coisa, você percebe que existem pessoas que estão todas preparadas para pegar aquilo que você disse e transformar numa outra coisa. E hoje a gente com a internet, isso é muito comum, né, gente? Não no meu caso, graças a Deus, mas eu ainda sou uma pessoa pequena aqui. Agora, pessoas muito famosas, muito conhecidas, quanta gente usa qualquer coisinha que eles falam e transformam numa coisa totalmente diferente, com o intuito de alguma maneira, destruir aquela criatura. Isso, pra mim, é muito louco. E aí eu queria trazer o Dia da Mulher com essa pegada. Por isso que eu trouxe essa consciência no início. Hoje é Dia da Mulher. Eu acho que nós mais que merecemos esse dia, né? Desculpa, gente, que entrou uma chamada. Sermos valorizadas, sermos reconhecidas por esse ser incrível que nós somos, por essa mãe que a gente é, nessa capacidade que nós temos de trazer para o mundo essa nossa luz, todo esse cuidado, né? Nós criamos a agricultura, nós fizemos possível, hoje em dia, toda a sociedade se alimentar de uma forma muito fácil, né? Eu fico muitas vezes pensando nisso, quando as mulheres criaram a agricultura, né? Que os homens saíam para caçar. Isso vem da história, como se conta na história, né? Que os homens saíam para caçar e as mulheres ficavam cuidando
do clã ali, né? Dos filhos, né? Das pessoas mais velhas. Só que muitas vezes esse tempo que esses homens saíam e demoravam a voltar, ou às vezes nem voltavam, elas começaram a ter que criar coisas para se manterem ali. E foi aonde as mulheres desenvolveram a agricultura. E eu acho que isso é a nossa grande contribuição para o planeta e para a humanidade, e para o ser humano principalmente. Quando nós realmente aprendemos a manipular esses alimentos para facilitar nossa sobrevivência, a sobrevivência dos nossos. E a desenvolver medicina através desses alimentos, e a desenvolver tantas coisas através disso. E eu acho isso incrível, gente. Eu acho que esse legado que veio das mulheres para o mundo é uma coisa realmente louvável, que nós temos que reconhecer que o que mais é possível, né? Reconhecer esse poder, essa grandeza que nós somos. E eu queria trazer, como eu falei sobre a cautela no dizer no início da live, eu vou falar de novo sobre isso. Que ontem eu estava no meu grupo de reiki, o poema que foi debatido ontem, do mestre, do imperador Meiji, foi: cautela no que vai dizer. Se você não pensar muito no que você vai dizer, isso pode espalhar como uma fofoca, ele vira outra coisa. O poema não é assim não, mas exatamente a ideia é essa. Enfim, então, e aí eu falei sobre as pessoas também que estão preocupadas com o que você vai dizer para usar isso contra você. Não é? Não acontece isso muito? Às vezes você fala uma coisa, as pessoas transformam em outra e você fica ali, meu Deus, não tinha nada a ver, não queria dizer nada disso. Mas isso acontece e a gente tem que estar consciente que isso é possível. E só. E o que você vai fazer com isso? Faça perguntas, esteja consciente desses lugares onde você está sendo manipulada ou manipulado a se sentir errado, se sentir culpado, se sentir mal, se sentir pecador, se sentir um monstro. Que muitas vezes isso que as pessoas fazem, que nós chamamos, né, na internet dos haters. E outro dia teve uma pessoa que meio que me fez isso comigo. E eu falei, nossa, eu já tô ficando famosa, que eu já tenho haters. Só uma pessoa famosa tem. Porque é justamente isso. São pessoas que estão preocupadas em encontrar alguma coisa para destruir alguém. E eu acho isso tão sem cabimento, gente. Porque eu acho que, por exemplo, me segue quem acredita em mim. Quem acha que o que eu digo funciona para aquela pessoa. Se você não acha que funciona para você, ou se eu olho para alguém e falo, nossa, o que essa pessoa está dizendo não é verdadeiro para mim, que tal se eu simplesmente não ver e procurar aquilo que funciona para mim? Isso também tem a ver com criar sua vida. Enquanto você perde tempo preocupado com o que as pessoas estão fazendo de errado, você está desperdiçando um tempo valioso para criar a vida que você realmente deseja ter. Então, quando a gente fica nesses debates, levantando bandeiras, ou lutando em contra alguma coisa, ou resistindo a coisas, e saímos da nossa presença com as nossas próprias vidas, nós acabamos criando a destruição das nossas próprias vidas. Porque o seu tempo é totalmente dedicado à energia de destruir. Quando o seu tempo é dedicado a criar, seja o que for, a energia é completamente diferente. Vocês conseguem perceber isso aí? Que eu estou trazendo agora. E eu queria trazer essa ideia do Dia da Mulher com essa energia também. Para que nós mulheres e os homens também tenham consciência dos lugares onde nós estamos usando isso como uma arma contra nós. E não para honrar-nos como mulheres, como realmente nós merecemos ser honradas. Eu tenho filho, eu tenho pai, eu tenho esposo. Tenho avô, né? Tenho irmãos, sou a única mulher da minha casa. Tenho 5 irmãos. Da primeira geração são 2 e da segunda 3, todos homens. Me sinto muito confortável com eles. Eu sou uma pessoa que eu recebi dessas pessoas muito carinho, muito amor, muita atenção. Existe um machismo intrínseco aí? Sim. A gente não pode negar isso e fingir que as coisas não acontecem. O machismo existe, assim como existe o preconceito.
Meu gatinho querendo entrar na live. Assim como existe o preconceito, assim como existe o racismo, né? Assim como existe muitas coisas insanas, muitas coisas que não criam, muitas coisas que realmente destroem. Então, o meu chamado hoje é para a consciência da gente, nesse sentido de que nós criamos os grandes vilões, né? Os vilões, em qualquer sentido. Toda vez que você se torna uma vítima, você tem que criar um vilão. E toda vez que você cria um vilão, você tem que ter uma vítima. Então, para um existir, o outro também tem que existir. E se não precisasse mais existir vítimas e nem vilões nas nossas histórias? Se nós pudéssemos realmente estarmos conscientes de cada pessoa, cada situação, cada momento das nossas vidas, totalmente claros do que está acontecendo ali naquele momento. Ok. Nós somos criados numa sociedade machista. Sim. Hoje eu vi um post da minha prima, da Duda, que ela é advogada da área médica. E ela falando que no ano de 2023 foi a lei para que a mulher possa fazer... Eu esqueci o nome da cirurgia, gente. Eu não consegui lembrar de jeito nenhum e eu ia procurar para falar para vocês, esqueci. A cirurgia para não ter mais filhos. Eu esqueci o nome da cirurgia, me desculpem. Mas isso, as mulheres só poderiam fazer isso até 2023 se elas tivessem autorização do marido. E eu achei isso um absurdo. Eu não sabia disso, sinceramente. Você tinha que ter uma autorização do seu marido para você escolher não ter mais filhos, fazer a cirurgia. E eu fiquei olhando para isso e falei, nossa, e quantas vezes as mulheres julgam os homens, os maridos, por exemplo, os esposos, porque essa lei existe. E aí você transforma aquilo numa coisa que você vai usar para lutar contra alguém que, na verdade, também está à mercê dessa lei. Não foi essa pessoa que criou essa lei, mas ele está à mercê dela, porque vem de uma sociedade machista. Então, como seria, o que eu queria chamar aqui vocês, para essa consciência, como seria se nós pudéssemos dissolver, dissipar e transformar tudo isso desde um espaço de consciência e não de luta um contra o outro e não de autodestruição ou destruição do outro. Eu tenho um filho homem, como eu disse para vocês. Eu gostaria que meu filho vivesse numa sociedade igualitária, onde todos tivéssemos o mesmo respeito, a mesma honra, o mesmo carinho, o mesmo cuidado. Biologicamente, nós somos diferentes. Meu pai me falava isso, e eu vou trazer isso para vocês. E assim, eu agradeço tanto ao meu pai por essa consciência que ele me trouxe. Meu pai dizia para mim, minha filha, quando eu tinha assim, meus 15, 16 anos, que foi quando eu comecei a sair, a namorar, essas coisas, ele me disse, minha filha, eu vou te dizer uma coisa, cuide de você. Namore, porque é muito bom para a vida, é muito bom para a gente. Você pode sim, e meu pai sempre me deu muita liberdade. Graças a Deus. Como pode melhorar mais? Não é o caso de todas as mulheres, a gente sabe. Mas ele me dizia, não seja burra. Burra no sentido assim, não seja estúpida. Ou seja, olhe para você, cuide de você. Pense em você. Se coloque em primeiro lugar. Ele disse, não é sobre machismo, não é sobre uma opinião, é sobre a biologia. Biologicamente nós somos diferentes. Você pode aproveitar a sua vida, mas você tem que se cuidar. Não é sobre você não ter o direito de usar o seu corpo como você quiser. Não é sobre isso. Mas, por exemplo, se você, nesta idade, ou muito mais jovem, engravida, o seu corpo é que vai mudar. É o seu corpo que vai... Os hormônios do seu corpo que vão começar a se desenvolver. As limitações físicas são suas, porque o do rapaz, não. A vida dele continua igual, a sua muda. Aí você gera um bebê, vai demorar 1 ano para esse bebê vir, né, 9 meses. Aí vem o bebê, aí a fase da amamentação, do cuidado daquele bebê. O pai pode ajudar? Claro que pode. Meu pai sempre ajudou minha mãe. Né? Ela tá aqui, não me deixa mentir. Meu pai sempre foi um pai que cuidou da gente, que trocou fralda e que contribuiu com a minha mãe. Tinha o lado machista dele? Claro que sim.
Isso está intrínseco na nossa sociedade. A gente tem que olhar para isso, saber onde a gente está sendo machista, inclusive nós mulheres, que nós somos também, em muitos lugares, e falar, uau, como eu mudo isso? De uma forma que seja contributiva para todos no planeta, né? Para mim e para o planeta inteiro. Então, ele me dizia isso. Então, ele falava, então o bebê nasce, quem tem que cuidar do bebê, quem tem que amamenta? É o seu corpo, minha filha. É o corpo feminino. Isso é biológico. E com isso, ele me deu... Hoje em dia, naquela época eu achava meio... Como toda adolescente, falava assim, nossa... Mas ao mesmo tempo eu falei, uau, ele tem toda a razão. Então eu me cuidei muito. Sempre me cuidei muito. Então, gente, eu fico olhando para isso, quanto nós estamos agindo desde a não consciência das coisas, né? Onde nós estamos realmente sendo conscientes ou sendo preconceituosos, ou sendo machistas, nós mulheres e os homens também, onde nós estamos usando desde do julgamento para criar ou não alguma coisa, para criar uma pessoa forte, empoderada, uma pessoa, ou nós estamos destruindo aquela pessoa. E hoje eu gostaria de falar sobre isso em relação aos pontos de vista que nós temos em relação ao machismo, ao Dia da Mulher, aos direitos da mulher, aos direitos do homem, aos direitos de todas as pessoas que sofrem uma espécie de preconceito e que sofrem o abuso do controle inconsciente dessa sociedade que a gente vive. Então, é sobre isso que eu queria falar hoje. Então, vocês que têm pai, que todos nós que estamos aqui vivos, tivemos um pai. Mesmo que ele não foi presente na sua vida, mesmo que ele não tenha sido um pai carinhoso, mesmo que ele não tenha sido bom para você, mesmo que você seja um bebê vindo de uma inseminação artificial, precisou vir de um homem metade do que você é. Ok? E nós, mulheres, existimos através deles também. É sobre isso que eu quero dizer. Então, hoje, quando eu olho para o meu filho, eu quero que ele seja um filho que tenha carinho com as namoradas dele, que seja respeitoso com a esposa e que cuide dela, mas eu gostaria de ter uma nora que fizesse o mesmo por ele. Que olhasse para ele desde a consciência de quem ele é e não desde o julgamento sobre ele. É assim como eu também não gostaria que o meu esposo me julgasse. E a gente vê isso muito na nossa sociedade. Eu vou trazer uma coisa minha muito particular sobre a criação da minha vida. Eu, por exemplo, eu casei, né? Me casei e eu estava fazendo faculdade na época. Tive que largar a faculdade de arquitetura porque eu precisei mudar em função do trabalho do meu esposo. E muitas das mulheres que eu convivia, né, que estavam na mesma situação que eu, que ainda existem muitas como expatriadas, que abrem mão da sua carreira para seguir seus maridos e criar seus filhos, que muitas vezes no país que elas estão, elas não podem exercer a profissão delas, muitas se sentem inúteis. Muitas. Existem muitas com uma frustração assim que dói nelas, sabe? Pessoas muito inteligentes, muito preparadas. Em Bogotá isso foi um pouco diferente, porque aqui vem muitas mulheres que são, muitas vezes, a cabeça da família, que são as provedoras dessas famílias. E eu acho isso maravilhoso. Eu quero trazer isso para vocês, porque eu admiro muito essas mulheres, que elas são as provedoras das famílias delas, o trabalho é delas, elas que são expatriadas e os maridos acompanham. Eu conheço umas 4 mulheres que são assim. E elas têm um respeito por esse marido, por esse esposo que está cuidando dos filhos, que está fazendo o papel invertido sob o ponto de vista do certo da nossa sociedade. E é tão lindo ver essas famílias e essas crianças e esses pais que estão dispostos a ser isso. E eu vejo essa mudança acontecer. E aí é onde eu vejo realmente a possibilidade do respeito e da honra de um pelos outros. Não tem nada a ver com quem você é ou deixou de ser. E eu queria hoje homenagear essas mulheres e dizer para elas o quanto realmente eu acho isso o máximo. E que eu fico muito orgulhosa delas, porque realmente desses homens também. Porque realmente é ir totalmente em contra a essa imposição do certo e de errado e você nunca poder ser aquilo que vai funcionar na sua vida de verdade.
Então, para essas famílias, quantos desses homens muitas vezes também se sentem nesse espaço que essas mulheres que se sentiam inúteis se sentem? Gente, eu fui uma pessoa que, por essa situação, eu me dediquei à minha família e aos meus filhos. Eu tive essa oportunidade, essa possibilidade se mostrou na minha vida. Eu abracei isso com o maior carinho do mundo. Porque quando as minhas amigas se diziam inúteis e se sentiam mal, eu dizia, sabe o quê? Eu sou uma privilegiada. Hoje eu olho para o que eu tenho de privilégio em poder estar tranquila, cuidando dos meus filhos. E tem um esposo que está lá trabalhando, que chega às vezes em casa super tarde, e cheio de coisas, e ele me dá toda a estrutura para que eu possa fazer isso. Agora, se eu tivesse o julgamento sobre mim, que eu tinha que ser uma mulher, ou seja... Ai, meu Deus, porque que é essa palavra tão louca que veio aqui agora? Vencedora? Quem disse que eu não fui vencedora sendo mãe e criando os meus filhos? E hoje eu tô aqui trabalhando com o Access, com isso que trouxe tanta consciência para mim e que me faz me receber com tudo que eu tenho, com tudo que eu fui, com tudo que eu criei, de uma maneira assim, totalmente dizendo, me presenteando a energia de me dizer assim, uau, como pode melhorar isso? Uau, você é incrível no que você faz. Você foi incrível nesse lugar aqui. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu podia sim ter feito algo diferente? Sim. Eu talvez hoje, com a minha maturidade, teria tido escolhas diferentes. Talvez eu teria criado algo para mim que eu não criei naquele momento. Mas eu não vou me julgar. Feliz Dia da Mulher. Nós estamos falando sobre isso, Sandrita. Feliz dia. E é sobre não julgar nada nem ninguém. É sobre estar consciente. E também não é sobre fingir que não existem essas energias, como a gente estava falando, que não existe machismo, que não existe preconceito, que não existe. Claro que isso existe. Mas quem somos nós em relação a isso? E o que nós vamos fazer com isso? E como nós vamos sobrecriar isso de forma totalmente consciente, a criar um mundo melhor para todos os seres. Porque se a gente continuar lutando em contra algo, o que vai acontecer no futuro vai ser o efeito ao contrário. Nós, mulheres, passamos toda essa existência nessa luta pelos nossos direitos. E eu sinto que a gente chegou num momento muito forte de nós. E como isso pode melhorar? Agora, se a gente usar isso para destruir os homens, no futuro, os nossos homens, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, nossos parceiros, serão as vítimas de nós. E eu queria trazer isso sobre vocês. Isso para vocês. Essa consciência para vocês. Ai, mãe, obrigada. Que linda essa mensagem. A minha mamãe me mandou uma mensagem linda. Vou fazer um print. Que ela disse que ser minha mãe foi a melhor escolha que ela teve. Eu vou ficar até emocionada. E cuidar desse ser iluminado que sou eu. Obrigada, mãe. Obrigada mesmo. Mas eu que te escolhi, né? Você sabe. Eu sabia onde eu estava chegando. Então, gente, é sobre isso. Se a gente não olhar para as coisas com consciência, nós vamos criar outras vítimas para o futuro. E essas vítimas do futuro vão estar sofrendo e tendo que lutar pelos direitos deles em algum momento, e vai ser só sofrimento outra vez. Se nós pudéssemos olhar para todos os seres humanos, oi querida, feliz Dia da Mulher. Se a gente pudesse olhar para todos os seres humanos como seres de luz, seres iluminados, seres do bem para as nossas vidas, obviamente que vão existir pessoas que não são tão boas, que não são tão conscientes, mas se a gente entrar nesse processo de discriminar, de julgamento, nós não vamos criar um mundo melhor no futuro. A gente vai criar uma nova versão daquilo que a gente está lutando para acabar no dia de hoje. Que nós estamos lutando para que acabe o machismo. E aí vamos virar feministas ao extremo, que vamos destruir pessoas que não... Isso não faz sentido. Aqui, para mim,
nesse dia de hoje, nesse Dia da Mulher, que eu me orgulho tanto de ser e de ter gerado os meus filhos, e de ter tido os meus irmãos, e ter meu pai, e ter meu avô, que eu amava meu avô. Eu tinha muita ligação com ele, ele era lindo comigo. Eu não gostaria que essas pessoas, no futuro, fossem vítimas do que nós, mulheres, fomos no passado. E é sobre isso que eu queria trazer, é sobre essa consciência hoje. Então, nós, como mulheres, como seríamos se fôssemos totalmente conscientes de todo o nosso poder e de toda a nossa potência e usar isso em favor a criar uma humanidade muito mais próspera, como seres humanos. Esse era o meu desejo hoje, trazer essa consciência para essa live, porque quando a gente qualquer coisa que a gente julga errada ou certa, nós estamos saindo da consciência e não estamos criando, estamos destruindo algo ou alguém de uma forma a não criar mais. Como, por exemplo, quando eu falei, teve uma live que eu disse aqui sobre que a criação e a destruição, elas são simultâneas, né? Então, para uma coisa ser criada, a outra é destruída. Só que quando a gente começa a criar insanidade, inconsciência, o que a gente está destruindo? A consciência, a bondade, a paz, a igualdade. Então, cada vez que você cria algo para mais grandioso para você, para o outro, para o planeta inteiro, você está destruindo simultaneamente tudo que não é congruente com aquilo. Então, a partir do momento que você começa a destruir os homens para que as mulheres se criem, a gente vai estar criando um novo preconceito no futuro. E hoje, no Dia da Mulher, eu quero pedir para vocês, mulheres e homens também, olharem para esses lugares onde nós estamos inconscientes, estarmos na pergunta de como a gente pode mudar isso. E começarmos a criar um mundo realmente mais fraterno para todos os seres que existem aqui nesse planeta, para tudo que existe aqui. E começarmos a destruir simultaneamente tudo o que é inconsciência e tudo que não é congruente com aquilo. E eu acho que aí, nesse lugar, nós vamos poder começar a criar um mundo verdadeiramente de paz e amor para todo mundo. Para todos. E esse é o meu desejo para hoje. Eu acho que essa live, eu acho que não tem nem que falar mais nada. É realmente a energia que eu queria trazer. Essa energia de tipo, uau, quando eu tô prevenido, quando eu tô preocupado, quando eu tô ligado no erro dos outros, no que a pessoa está fazendo, quando eu sou esse julgador constante, o que eu realmente estou criando nesse planeta? E o que eu estou destruindo? É para benefício do planeta ou estou destruindo a bondade, o amor e a consciência aqui? É isso. Então vamos falar vamos fazer o... Ai, gente, me enrolei agora. Eu ia falar do mantra, mas primeiro eu quero fazer a pergunta para o corpo. Então vamos fazer a nossa pergunta diária para os nossos corpos, para a gente nunca desistir de nós e que a gente nunca desista também, não só de nós mesmos, de ser mulher, de ter essa honra por nós e sabermos da nossa potência, mas vamos pedir para a gente nunca desistir de sermos a potência que cria consciência no planeta. Vamos pedir por isso, essa pergunta do corpo, com essa energia hoje, ou seja, reconhecer a potência que eu sou como criadora de um mundo melhor, e não de mais insanidade, de mais inconsciência e de maldade. Vamos fazer isso? Então vamos lá. Que energia, espaço, consciência e escolha, eu e o meu corpo podemos ser, para nunca desistir de nós, nunca desanimar, e nunca nos entregar, e nunca desistir da nossa consciência, nunca desistir da nossa potência. E sabermos que essa potência pode criar um mundo maravilhoso, mas ela também pode destruir. Como eu vou utilizar isso? Eu vou usar minha potência como arma ou como ferramenta para criar um mundo melhor? É isso, gente. E tudo que impeça que a gente nunca desista, nunca nos entregue, que a gente nunca se entregue, nunca se abandone. Vamos destruir, descriar, pode, tudo isso. E agora eu convido vocês a fazerem um mantra comigo. 10 vezes, que a gente está fazendo todas as lives.
pedindo facilidade, alegria e glória em utilizar nossa potência para criar um mundo mais grandioso. O que vocês acham? Topam? Vamos juntos? Homens e mulheres? Seres infinitos, seres maravilhosos, né? Outro dia eu estava numa classe do DEI e ele perguntou: em quantas vidas você já foi homem, em quantas vidas você já foi mulher? E se a gente soubesse que nós já fomos tudo? E como nós gostaríamos de ser tratados como seres? Essa é a grande pergunta. Aí você vai tratar cada ser que aparecer na sua vida com essa energia. Uau! Faça com outro que eu gostaria que fosse feito com você. É isso mesmo. Você gostaria de ser discriminada? Óbvio que não. Então por que você vai discriminar alguém? Você gostaria de ser julgada? Que pesado. Claro que não. Então por que a gente vai julgar alguém? Então se a gente quer fazer com que o mundo seja melhor, se a gente quer construir esse mundo fraterno, sejamos nós essa mudança. Sejamos nós os praticantes desses valores, dessas ferramentas de criar um mundo que realmente funciona para todos os seres que estão aqui. Essa gratidão por um animal que morre para que você se alimente. Essa gratidão pela natureza que está aí todos os dias florescendo para te suprir. Essa gratidão por esse sol que te abençoa, que te dá vitamina, pela chuva que molha a terra e depois as plantas podem crescer com saúde. Sem sol elas não crescem, sem chuva elas não crescem. Tudo contribui, tudo nutre. Como nós podemos ser essa energia generativa e nutritiva que nós verdadeiramente somos. A minha mãe, eu vou colocar, minha mãe uma vez me deu uma pergunta da Simone, que é sobre essa energia generativa e nutritiva, que ela pede pra gente fazer 30 vezes, né? Por dia, ou seja, 30 dias, uma coisa assim. Vou procurar lá direitinho e vou compartilhar isso com vocês. Que é sobre isso, como que a gente realmente pode ser essa energia para todos os seres, incluindo nós. Eu adoro isso, que o meu professor, meu mestre, né, de Reiki fala: todos os seres incluem você. Não se esqueça de incluir você. E você também está incluído em todos os seres. 30 dias fazendo essa pergunta. Eu vou colocar lá. Então, pessoal, vamos fazer o mantra hoje com essa energia. Como eu posso ser energia generativa e nutritiva para o planeta, para as pessoas, para os seres, para todos os seres, né? E além desse planeta também. Nós somos seres universais. Como que é emanar isso para fora do planeta? A gente pode, nós somos seres infinitos. Então, vamos pedir por isso, para que a gente tenha facilidade, alegria e glória em reconhecer nossa potência e facilidade, alegria e glória para usar nossa potência como ferramenta para construir esse mundo muito mais grandioso que a gente nunca pôde imaginar possível, que a gente nunca considerou que fosse possível. Então, vamos lá. Tudo na vida vem a nós, a mim e meu corpo, a você e a seu corpo, com total facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. E tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Então, o que eu quero desejar para você, mulher, para todas as mulheres, para as mulheres das vidas de vocês, homens, que são tão incríveis e que fazem toda a diferença nesse mundo. O meu desejo hoje, nesse Dia Internacional da Mulher, é que você tenha consciência da sua potência. E que você tenha facilidade, alegria e glória para utilizá-la como uma ferramenta para criar um mundo muito melhor, muito mais grandioso e cheio de possibilidades. Um beijo, gente. A gente se vê segunda-feira às 11 da manhã, aqui em Português. Amanhã é sábado, não tem live, né? Vocês já sabem. E é isso. Muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada por compartilhar esse momento comigo, obrigada por me ouvir, por me escutar, me sinto muito feliz em poder compartilhar toda essa consciência com vocês. Quem não viu o início da live, veja para, assim,
conectar mais ainda com essa energia. E é sobre isso, é sobre todos nós. É sobre cada humano, cada ser que existe aqui, né? E nunca se esquecer, e quantas vidas você já foi mulher, quantas vidas você também já foi homem. E qual seria a sua escolha consciente para essa vida agora? Beijo, gente. A gente se vê.